Olá, pessoal do sétimo ano, estamos aqui mais uma vez. Agora, nosso PET chega na terceira semana. Isso aí, a terceira semana do PET de Geografia. E o material da nossa apostila, ele começa lá no finalzinho da página 74. Quando você olha o tema, você vai ver o Brasil em mapas. E a gente vai falar um pouquinho então de mapa. O que é mapa? Como é que é feito o mapa? Que parte que tem que ter no mapa? Então, o mapa é aquela representação de um determinado lugar. Você representa no papel, você representa em um espaço menor, um espaço fácil de transportar, né? Aquela região, algumas informações daquele lugar. E o mapa é tão antigo, sabia que os primeiros mapas, eles foram feitos até mesmo antes do ser humano saber escrever? Eles precederam as escritas, né? Então, os mapas eles podem ter assuntos diferentes, desde fenômenos físicos até ações do homem, população, etc. Ele pode descrever muita coisa, ele pode trazer muitas informações. Então, o mapa é um instrumento importantíssimo na vida do ser humano e, claro, que para a geografia, então, nem se fala, né? E o mapa, a gente fala que ele é uma representação bidimensional, ou seja, ele tem duas dimensões, embora hoje até já existe mapas 3D, né? Mas os mapas que nós temos aí nos livros e na internet são mapas em duas dimensões. E vamos, para a gente entender o mapa, primeiro que ele tem assunto. Então, de repente, vamos ver os tipos de mapa. Eles podem ser, conforme vocês estão vendo aí, ó. A gente está falando da página 75. Lá no começo da página 75, praticamente o segundo parágrafo, onde está em negrito, vocês vão ver lá mapas físicos. Mapas físicos, eles são mapas assim com assuntos da natureza. Por exemplo, o clima de um lugar é um mapa físico. Então são assuntos que não dependem do ser humano. Então são assuntos da natureza. Isso é o mapa físico. O mapa, então, como eu falei, de clima, o mapa do relevo, pode ser o mapa da vegetação, pode ser o mapa das águas, né, da hidrografia de um lugar. Então isso é o mapa físico. Então, primeiro tipo de mapa, mapa físico. Segundo tipo de mapa, mapa econômico. O próprio nome já está dizendo, né? Ele pode ter a ver com assuntos econômicos, né? De repente as atividades que o ser humano executa naquele lugar. Então, o mapa das indústrias, o mapa da agricultura, da pecuária, o mapa da mineração, qualquer tipo de produção, qualquer tipo de fonte de renda do ser humano, quando ela está ali naquele mapa, então o mapa das indústrias de Minas Gerais, então o mapa econômico, o mapa do garimpo em Minas Gerais, né, naquela época mais anterior da nossa história. Então, esses são mapas econômicos, ok? Eles representam, tem ali naquele mapa, assuntos de ordem econômica. O mapa pode ser político, a maioria dos mapas que também a gente usa muito, quando você olha, por exemplo, o mapa mundi ou o mapa dos estados do Brasil, é um mapa político, porque ele tem divisão política, a divisão do território. Então, esses mapas que a gente usa para ver os países, ou mesmo os estados do nosso país ou de algum país, então isso é mapa político. Então, divisão entre países, divisão entre estados, divisão de municípios. Isso é divisão política, portanto, mapa político. E por último, temos aí no nosso PET os mapas demográficos. Demografia nada mais é do que população, o estudo da população. Então, quando você olha um mapa de concentração populacional, qual cidade tem uma população maior, qual país tem uma população maior. Então, de repente, as línguas mais faladas em tal país, as religiões mais praticadas em tal lugar, as línguas dos povos. Então, o que tiver a ver com população, com costumes da população, mapa demográfico, ok? E a gente indo mais um pouquinho para o final dessa mesma página, o que não pode faltar no mapa? Então, quais são as partes de um mapa? Nós temos aí na ordem, ó. Todo mapa tem que ter título, o assunto daquele mapa, o tema daquele mapa. Então, ele sempre vai vir lá no comecinho. Igual eu falei, mapa política do Brasil. Esse é o título, é o assunto do mapa. E pode ter até um subtítulo dependendo do mapa. Quais as outras partes obrigatórias de um mapa? Legenda. Todo mapa ele pode usar linhas, ele pode usar cores, ele pode usar símbolos, né? Pequenos desenhos, pequenos formatos que querem dizer alguma coisa. Então tem que ter a legenda no final do mapa para saber. Então aquela cor significa o quê? Ou aquele traço significa o quê? Aquele símbolo significa o quê? Então tudo que é utilizado, todos esses elementos que são utilizados no mapa, eles têm que estar na legenda para mostrar para o leitor o que eles significam. Então até agora nós já vimos, ó, o mapa não pode... Ele tem que ter o título e ele tem que ter a legenda. O que mais que todo mapa ele precisa ter? Seguindo aí no nosso texto, ele tem que ter escala. Escala, proporção entre o tamanho real e o tamanho que está no mapa. Isso é escala. Ou seja, quantas vezes aquele lugar foi diminuído para caber ali naquele mapa.
Então nós temos que ter a escala do mapa lá no cantinho. Outra coisa que não pode faltar, orientação. A famosa rosa dos ventos, todo mapa tem que ter. A orientação tem que apontar para o norte. Então até agora é o título do mapa, a legenda, a escala e a orientação, ok? Então essas são as partes que não podem faltar em nenhum mapa, tá bom? Tá entendido até aqui? Tem esse vídeo do YouTube, nós vamos colocar o link aí, elementos dos mapas. Antes de vocês irem para a atividade, não esqueçam, assistam o vídeo, tá bom? E agora nós chegamos aí na atividade. As atividades, elas estão na página 76. Atividade 1. Vocês vão observar o mapa. Nós temos o mapa aí, ó, expectativa de vida ao nascer. É um mapa com dados de 2015. Olha a atividade 1. Quais elementos se compõem os mapas que você consegue identificar nesse mapa temático ao lado? Falta algum elemento? Então, de todos aqueles elementos que eu falei que não podem faltar no mapa, vocês vão procurar e vão dizer se está faltando algum, tá bom? Na atividade 2, considerando o estado que você mora, no nosso caso, Minas Gerais, como se comporta a expectativa de vida? Se o mapa fala da expectativa de vida, então baseado na cor, vejam aí como que está a expectativa de vida aqui em Minas Gerais. E também como que nós estamos de população idosa. Então tem dois assuntos aí no mapa. Pela cor você vai ver a expectativa de vida. E pelos desenhos aí dos velhinhos, dos idosos, você vai ver quantos idosos tem em Minas Gerais. Então você vai analisar duas coisas só de olhar na legenda. Essa é a atividade 2. Como que está em Minas Gerais a expectativa de vida e a população idosa. Beleza? Atividade 3, um outro mapa, hein? Olha aí o mapa do IBGE de densidade demográfica. Pergunta 3. Qual o fenômeno representado no mapa temático? Acabei de falar, né? Quem prestou atenção, já estraguei essa. Atividade 4. O que as cores representam nesse mapa? O que significa essas cores? Só você ver aí. Quanto mais escuro quer dizer o quê? Se você olhar pela legenda, dá para saber, hein? E outra coisa, como que está Minas Gerais em relação a essa legenda? Então, de acordo com o assunto aí do mapa, como que está a situação aqui em Minas, ok? Então, essa é a atividade 4. E por fim, na atividade 5, nós temos uma famosa tirinha da Mafalda, né? E vamos ver aí na pergunta A. Você, como Suzanita, considera a representação do mapa como um erro? Justifique. Então você vai ver que na tirinha, a Suzanita está dizendo que o mapa está errado. Você concorda com ela que esse mapa está errado? Tem que dizer sim ou não e por quê, tá bom? E por último, letra B. Leia a afirmativa e explique. Na elaboração de um mapa, há sempre implícita a intenção e as crenças do cartógrafo. Sempre o cartógrafo é a pessoa que faz o mapa, né? Quando ele elabora um mapa, você vai saber o que a intenção dele, a crença dele só de olhar no mapa? A intenção e aquilo que ele acredita? Pensa bem e responde essa daí, tá? A letra B. E a gente termina então a terceira semana do nosso PET. Qualquer dúvida, me chama no meu zap, hein? E assim que você terminar, tira foto e manda pra mim, não esquece, tá? E aproveita e curte aí meu vídeo, tá bom? Meu canal do YouTube. Curte, se inscreva, tá? E ativa o sininho para você receber os próximos vídeos automaticamente. Esse vídeo tem um apoio, um suporte do canal do Ducracia. Vale a pena você assistir.